Quero agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa, não só pelo fato de pregar nesta noite, mas sim poder estar na sua casa para mais uma vez receber da presença gloriosa do seu Santo Espírito, aprender da sua palavra, juntamente me alegrar com meus irmãos. Agradecer pela comitiva de obreiros que não mediram esforços para estar aqui dando essa força que é muito importante. Agradecer a Deus por um presente que Ele me concede nesta noite. Já mais ou menos uns 6 ou 5 anos que venho pregando a palavra, não me considero um pregador, mas nunca tinha tido a oportunidade, Benedito, do nosso pai, meu pai, me ver pregando. E hoje é uma emoção a mais, é um presente de Deus para mim, né? Creio que muitas outras, milhares de pregações virão em que Ele vai estar presente. Deus abençoe a vida do meu pai, minha mãe, minha família que aqui se encontram, todos que não mediram esforços para estar aqui nessa noite. O Senhor, Ele não decepciona ninguém, Ele tem algo muito forte, especial, experiências que você talvez nunca pensasse que iria sentir na presença de Deus. Chegou a hora, chegou o momento, esta é a noite. Amém? Glória a Deus. Estava esquecendo de agradecer a Deus, né, também, irmão Raimundo e a mocidade lá, uma parte dos jovens lá da igreja do Ministério Assembleia de Deus Pentecostal. Somos amigos, um amigo que Deus me deu, muito amado do meu coração, os jovens lá, já estivemos ministrando lá, um povo muito acolhedor. Deus abençoe, sintam-se à vontade. Muito obrigado por estar aqui nessa noite. Os irmãos já acharam? Nos diz a Bíblia, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Repetir agora comigo, igreja. Repitam comigo. 1, 2, 3. Não vos embriagueis. Glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 10. Será o texto de base para a nossa reflexão bíblica desta noite. Nos diz assim a Bíblia: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou e o azeite acabou. Amém? Coloque a Bíblia na cadeira, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma noite. Esta campanha, Pai, de avivamento, Senhor, algo muito maravilhoso tem aqui acontecido, meu Pai. O maior milagre de todos, que é a salvação das almas, Senhor. Almas têm se rendido ao Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Nessa noite, humildemente, Pai, eu quero te pedir, Senhor, gostaria de ser o condutor da tua igreja nesta noite. A presença, meu Pai, do teu poderoso Espírito, para que assim, meu Pai, Ele leve, Senhor, a cada um de nós a uma experiência, meu Pai, nova, a uma experiência profunda, que venha transformar, Senhor, não só o nosso caráter, mas sim, meu Pai, toda a nossa maneira de ser. Que, meu Pai, na tua santa e gloriosa presença, toda tristeza, Pai, venha a ser dissipada. Senhor, toda enfermidade venha cair por terra. Aquele que nunca mais, Senhor, falou em línguas estranhas, hoje é noite de renovo, Pai. Espírito Santo, eu me entrego em teus braços, como sempre, Senhor. Que eu desapareça e tu assumas agora, Senhor, o meu corpo, os meus lábios, a minha mente e meu coração. Eu te peço, me leva ao profundo do coração de Deus, para dar rabaxaramandacandaramanai. Ora soromecalas charamanai. Meu Pai amado, em nome de Jesus, toda obra contrária seja dissipada, Senhor, com um toque da tua glória nesta noite. Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. Eu te glorifico, Pai, te exalto, em nome de Jesus. Amém, queridos, podem assentar. Preciso muito da atenção de cada um de vocês agora. A palavra do Senhor lida nesta noite, tema deste movimento espiritual nesta congregação,
clamando por avivamento, um despertamento para a igreja eleita do Senhor. Sabemos que a responsabilidade é enorme, é imensa sobre nossos ombros. Haja vista que estamos intercedendo não só pelas nossas vidas, mas há pessoas aqui que têm um alto preço a pagar pela salvação dos seus entes queridos, até mesmo gente procurando, irmãos procurando uma cura para a enfermidade. Haja vista também que é o papel da igreja interceder incessantemente por esta cidade, por este município. O crente deve andar nesses últimos dias sob um despertamento sobrenatural, porque não pode um município como esse haver um povo de Deus que se diz avivado, que se diz na direção de Deus, aceitar Satanás, dar passos largos, destruir famílias, entrar até mesmo no meio político e assim oprimir os necessitados, oprimir as pessoas que dependem tanto de serem assistidas, serem socorridas na hora da dor, na hora do sofrimento. E não tem sido fácil, porque todos aqueles que têm subido aqui têm sentido a pressão, não somente a pressão psicológica, mas sim no reino espiritual. Já de início, se você pudesse contemplar o que o Espírito de Deus, antes mesmo de começar a ministrar essa palavra, começou a me mostrar, a cada crente aqui eu pediria espírito de oração incessante, porque é tão forte que Deus vai derramar, que Satanás enviou uma comitiva de demônios a cercar esta região. Mas eu tenho uma boa notícia: o Senhor enviou uma comitiva alada para pelejar por cada um de nós. A batalha será grande, maior ainda será a vitória. Quantos creem nisso nesta noite? Deixa eu ver. Quando Paulo escreve aos Efésios, na realidade esse homem de Deus, antes de escrever esta carta, ele já havia estado naquela cidade outrora. E Paulo, como sendo um exemplo de um exímio pastor, seguindo o exemplo de Cristo, ele não só fazia a obra missionária, como se preocupava com aqueles a quem ele pregava, aqueles a quem ele ganhava para Jesus. Uma coisa é ganhar uma alma, outra coisa é cuidar dela. São duas coisas bem diferentes, dá trabalho, mas o resultado é maravilhoso para a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está preso, quase que condenado à morte. Alguns dizem que ele já estava condenado à morte sob o domínio império de Nero, lá em Roma. Todavia, o homem cheio do Espírito Santo, ainda que ele saiba que a sua morte está decretada, ele não teme, porque Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso significa que a maior esperança do crente não está aqui na terra, naquilo que você possui ou naquilo que você irá conquistar, mas sim o que Jesus um dia nos prometeu, que está nos aguardando lá em cima. E assim o apóstolo Paulo, sob a direção do Espírito Santo, ele escreve essa carta. E quando nós deparamos no capítulo 5, versículo 18, não foi à toa que Paulo escreveu para os irmãos não se embriagarem com vinho, mas sim encher-se do Espírito. Mas calma, tenha paciência, tenha calma, e o Espírito Santo de Deus irá nos revelar que na realidade Paulo não estava falando daquele vinho alcoólico onde as pessoas ingerem e ficam bêbadas. Por quê? A Bíblia Sagrada ela tem duas linguagens, a figurada e a literal. Aquela física que você entende ao primeiro olhar e a espiritual. Para você entender por que Paulo escreveu isso para a igreja, eu preciso lhe dizer uma coisa. Esta palavra ela é atual para os nossos dias. Quantas igrejas, quantos púlpitos, quantos ministérios precisam de uma renovação para suas vidas, porque Jesus Cristo está voltando. As almas precisam ouvir o genuíno evangelho que transforma. Não é aquele evangelho que diz que se você vir para Jesus, você vai ganhar um carro, um apartamento ou uma moto. Não, Jesus falou assim: aquele que crê em mim padecerá perseguição, passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele estava dizendo: não vai ser fácil, meus discípulos, não vai ser fácil, minha igreja, mas Ele supriu tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada até as mansões celestiais. Entenda que Paulo, como eu falei a princípio, esteve nesta cidade, esteve durante a sua segunda viagem missionária. Quando ele esteve naquele lugar,
ele encontrou uma megalópole de mais ou menos 1 milhão de habitantes, ficava na Ásia. Hoje Éfeso é a atual Istambul, capital da Turquia. Quando ele chega naquele lugar, o apóstolo Paulo não era precipitado. Ele não chegou pregando logo. Primeiro, ele deu uma volta sobre a cidade, analisou a cultura, a religiosidade, o padrão de vida das pessoas. Talvez você não saiba disso, mas você vai aprender agora. O inimigo da tua alma, ele estuda cada parte da tua vida, as tuas virtudes e as tuas fraquezas. É claro, amados, que nós somos lavados e protegidos com o sangue de Jesus, mas isso nos ensina a sabedoria com o Espírito Santo. Revelava-se a Paulo, nos dá um exemplo. Ele analisa tudo aquilo, ele descobre que as pessoas eram bem financeiramente, não tinham necessidade de quase nada, adoravam a Diana, a deusa da fertilidade, a deusa da prostituição. Eles se embriagavam com aquele vinho que é alcoólico. Eram pessoas completamente pervertidas, imorais. Então, eu tenho certeza, como Flávio Josefo disse, que Paulo vai caminhando sobre a rua da cidade e de repente ele olha para frente e encontra 12 varões. Imediatamente o Espírito Santo fala ao coração dele: esses aí são crentes. Então Paulo dá a paz do Senhor para eles. Tenho certeza que eles se assustaram, mas como é que esse homem sabe que nós somos crentes? Paulo escreve aos Coríntios: o Espírito que está em mim e que está em ti testifica que nós somos filhos de Deus. Olhe para esse irmão que está ao seu lado. Talvez ele esteja triste, passando por tantas fases difíceis da vida, mas diga agora para ele: tu sabe quem é teu pai? Não esse aqui da terra. O teu pai poderoso está lá em cima, e ele te ama e marcou um encontro nessa noite contigo. Éfeso era uma cidade pagã, idólatra, completamente voltada à adoração aos demônios. Porém Paulo olha para os 12, a primeira pergunta, eu vou lhe explicar por que ele perguntou isso. Ele falou: irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: apóstolo, como é que nós vamos receber se nós nem sabemos que haja Espírito Santo? Eles não estavam dizendo que não conheciam o Espírito Santo. Ora, se eles eram crentes, liam a palavra. Mas ele era um discípulo de João Batista. Você sabe muito bem que João Batista foi aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Então João Batista um dia olhou para Jesus vindo ao encontro dele. Que maravilha de palavra! Ele se treme e diz aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. Se eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Erga suas mãos, você ainda não está entendendo. Hoje é noite do fogo do Espírito descer sobre a vida daqueles que creem. É hoje. Se prepare, porque este ano de 2015 esta cidade será vasculhada de cabeça para baixo pelo poder da palavra. Enquanto eu meditava, o Espírito Santo falava: filho, fala ao meu povo não se assustar com o que eu vou fazer. Começando lá da Câmara Municipal. Se prepare para ver a gente corrupta se curvando, pedindo perdão. A Bíblia Sagrada fala que aquele que vira as costas ao clamor do necessitado, um dia Deus virá ao seu encontro. Todos os seus discípulos dizem assim: olha, não acredite mais naquilo que eu pregava, porque esse baixinho aí de 1,5 metros, é o Deus que está dentro dele, pode todas as coisas. Então ele traz os livros, Luan Brendo, a praça principal de Éfeso, todos os livros de pornografia, todos os livros de fuxico, de bruxaria, de macumbaria, e queimam todos a fogo. É isso que o Senhor está despertando a sua igreja nesta noite. Por todavia a igreja é fundada, e ela tem um momento de ápice, de apogeu espiritual e financeiro, porque a Bíblia fala que a igreja de Éfeso, ela foi tão abastada que ela sustentava as outras igrejas. Aí que está o problema. Quando a igreja
está sem dificuldades aparentemente. Todos os irmãos aparentemente não têm necessidade alguma. Os irmãos eram usados, pregadores, profetas, profetisas. Ocorreu algo inesperado naquela igreja. Satanás, ao invés de vir contra a igreja de Éfeso com chifre, com capa preta, com tridente, com dentes de sabre, ele chama os demônios assim: nós estamos levando uma surra porque não estamos usando a inteligência. Venha cá, demônio, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira. Foi por isso que Paulo escreveu, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho. Porque quando esses demônios começam a entrar na igreja, começam a causar disputa entre os pregadores, disputa entre as irmãs do círculo de oração. Alá, Sheha Mandakanda Rabanai. Não se engane, o vinho do inferno ainda está no meio do povo de Deus. Mas hoje é noite de você dar um chute neste copo e se encher do poder do Espírito Santo. Os irmãos se tornam opulentos, orgulhosos. Então Paulo sabe disso, escreve a carta. Ele já sabia que estava para morrer. Então o mensageiro toma um navio e leva a carta a Timóteo. 2 meses depois a carta chega.